Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Nascer do Espírito é nascer do alto. O título desta segunda-feira, Nicodemos procura Jesus. E o versículo, João 7,46. Jamais alguém falou com este homem. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado por tuas palavras que são espírito e são vida, as palavras que nos alimentam, que nos iluminam e que nos dão a direção. Continua falando conosco, amado Senhor, hoje, amanhã, até tua volta. Sem o teu falar, nós nos perdemos, não conseguimos ver a direção, não conseguimos entender o teu plano, o que há no seu coração. Nos perdemos em genealogias e coisas que não são produtivas. Por isso, Senhor, humildemente, nós estamos a teus pés para receber a tua palavra, para obedecer, para ser um contigo. Essa palavra que nos enche da tua pessoa, que nos enche de vida, nos enche de alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, principalmente porque através da tua palavra o Senhor tem nos mostrado o caminho e o Senhor tem nos mostrado que não desiste de nós. Queremos receber essa palavra com fé e receber essa palavra com obediência, praticando-a, sendo um contigo. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos entrar no capítulo 3 do Evangelho de João. Antes, vamos ver alguns versículos do final do capítulo 2, os versículos 23 a 25, que dizem: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, crerão no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui na página 24, no finalzinho, último parágrafo, diz assim: A natureza humana não é confiável. Embora tenhamos vivido muitos anos na igreja, adquirindo muitas experiências e conhecimento bíblico, ainda assim não somos confiáveis por causa de nossa natureza caída. Graças a Deus, temos a solução: encher-nos da palavra de Cristo. Quanto mais imergimos na palavra, inculcando-a em nós, mais o Senhor nos encherá de sua realidade. E assim Cristo nos governará e seremos confiáveis. Então, veja, irmãos, aqui falou, não é sobre se encher da palavra. É isso que nos torna, de fato, confiáveis. Por quê? A natureza caída, irmã, está em todos nós. E aqui, nesses 3 versículos, no versículo 24, é interessante, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, irmãos, o Senhor, ele não se mostrava, ele não se revelava. Por exemplo, em Mateus 16, ele pergunta para os discípulos quem o povo falava que ele era. E aí falaram muitas coisas, desde que o Senhor era um profeta até que era o João Batista, que havia voltado da morte. Isso por quê? Porque não conheciam o Senhor intimamente. E ali, para aqueles discípulos, o Senhor, então, revelou, né, quem ele era. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi uma revelação que o próprio Pai deu para Pedro. E por que eu estou dizendo isso? Veja só, isso está muito relacionado com o que nós lemos no Alimento Diário sobre a palavra, emergir na palavra, a palavra entrar em nós, né? Inculcar a palavra em nós, nós fazemos a palavra, Cristo, habitar ricamente no nosso coração. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 e 3, Paulo diz assim: Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então, às vezes a gente julga, irmãos, que sabe, não é? A gente julga que tem a teoria, a doutrina, mas a questão é,
Nós conhecemos a doutrina superficialmente ou nós conhecemos o Senhor intimamente? Porque o versículo seguinte diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, veja, é uma relação onde o Senhor conhece e você também conhece o Senhor. Conhece mutuamente, intimamente, irmãos. E aí você pode dizer assim, mas eu amo a Deus. Mas em João 14, o Senhor fala, irmãos, aí tem uma prova se nós amamos ou não o Senhor. Em João 14, a partir do versículo 21, o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebe? Então, quando você volta lá para João 2, o próprio Jesus não se confiava, não se manifestava a eles porque os conhecia. Mas quando você vai para João 14, o Senhor mostra. Sabe como você vai conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele? Sabe como Ele vai se manifestar a você? Quanto mais nós guardarmos, irmãos, a palavra do Senhor, aquilo que Ele falou. Afinal, não como nós vemos em João 7,46, jamais alguém falou como este homem. Por quê? Porque o Senhor traz para nós a própria essência divina, a própria vida de Deus nas suas palavras. Ele é a palavra, não é? Versículo 22, João 14, disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Eles não entendiam ainda. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Perceba a questão de ser o enviado. Então, irmãos, como é que o Senhor conhece a nossa natureza, sabe que da nossa natureza caída, mas também o Senhor sabe que a sua palavra, entrando em nós, ela pode nos mudar, pode nos tornar pessoas confiáveis. Por quê? Porque estamos sendo guiados pelo Espírito, guardando a palavra de Deus. Se nós seguimos a palavra, nós nos tornamos pessoas confiáveis, porque a palavra está nos guiando. Mas se eu não sigo a palavra, pelo contrário, se eu distorço, se eu arranjo sempre subterfúgios, isso é um sinal, irmãos, que eu ainda amo muito a mim mesmo e não ao Senhor. Então lembre-se, Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 8. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Muito bem, vamos entrar então no capítulo 3 do Evangelho de João. Ali os primeiros 2 versículos dizem: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, esse Nicodemos, irmãos, aqui mostra, era um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, naquela época, irmãos, ele era a corte suprema dos judeus. Eles é que tinham a missão de administrar a justiça interpretando a lei. É como se fosse o STF hoje, não é? Então, não há poder na justiça superior ao STF. Foi o Sinédrio que julgou o Senhor naquela madrugada. Na verdade, eles não poderiam fazer isso, porque um homem não poderia ser julgado de madrugada, assim, às escondidas. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram esse julgamento longe dos olhos das pessoas, porque sabiam que as pessoas amavam o Senhor. E aí, a hora que raiou o dia, de madrugada, eles levaram o Senhor ao pretório, ou seja, a Pilatos, a residência do governador, e entregaram Jesus a Pilatos já com a sentença.
Então, esse Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Salvo engano, eram 70 membros. E o Nicodemos, ele cria no Senhor Jesus. Apesar de você perceber que ele procura o Senhor Jesus durante a noite, provavelmente, irmãos, porque apesar dele crer no Senhor Jesus, entre aspas, pegaria mal para ele ser visto com o Senhor Jesus por causa dos outros membros do Sinédrio. Por quê? Em João, capítulo 7, versículos 45 e 46, na verdade, num trecho anterior, nós vemos a tentativa do Sinédrio já de prender o Senhor. Por quê? Aí vem esse versículo que nós lemos: jamais alguém falou como este homem. Então, o que aconteceu? Eles mandaram os guardas prenderem a Jesus. E aí os guardas voltaram, e voltaram sem Jesus. E aí eles perguntaram: mas o que aconteceu? Que vocês não trouxeram ele? E aí os guardas falaram. Os guardas falaram: ninguém jamais falou como esse homem. E o Sinédrio, irmãos, ele era composto pela autoridade judaica. Por isso fala que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Então tinha fariseu, tinha sacerdotes, era, vamos dizer, a nata da religião. E aí um deles, nos versículos 47 e 49 de João 7, ele fala o seguinte para os guardas: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Olha só, irmãos, a arrogância, dizendo assim: porventura creu nele alguém das autoridades e dos fariseus? Então Nicodemos, ele cria no Senhor. Mas você percebe, por causa desse ambiente, Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, provavelmente ele ficou com receio de ser visto com o Senhor, e ele então vai de noite procurar o Senhor. Isso, irmãos, talvez é o principal problema de Nicodemos. A gente sabe que depois, quando o Senhor morreu, Nicodemos ele deu uma grande quantia para ajudar nos preparativos para embalsamar o corpo do Senhor. Isso está em João 19, versículos 39 e 40. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Veja que João ele faz questão de lembrar as duas vezes, em João 3, em João 19, que Nicodemos foi falar com o Senhor à noite, porque estava querendo indicar algo. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Aqui no Alimento Diário diz que 100 libras de um composto de mirra e aloés são cerca de 34 quilos, e é algo de muito valor. Então, eu dizia, qual que era o grande problema de Nicodemos? E esse, irmãos, não pode ser o nosso problema. Nicodemos, irmãos, ele tinha em mais alta conta a sua posição do que a sua fé no Senhor Jesus. Porque ele diz para o Senhor Jesus, em João 3, a gente vê isso, ele diz: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Mas, veja, irmãos, muitas vezes na nossa vida há coisas no nosso interior, na verdade, no nosso interior e no nosso exterior, que fazem-nos trocar o serviço a Deus, a nossa consagração a Deus, pela nossa posição ou por outras coisas, como Nicodemos aqui, que poderia ter se tornado um seguidor do Senhor, um discípulo do Senhor, mas se conteve por causa da sua posição. Quando o Senhor morreu, apareceu também José de Arimateia. José de Arimateia, o Evangelho de João, ele nos mostra que ele era um discípulo oculto do Senhor. Agora, qual é o problema de aparecer após a morte do Senhor? É porque você perde a chance, irmão, de servir ao Senhor. Pelo menos enquanto o Senhor estava no seu ministério terreno. Não sabemos o que aconteceu com Nicodemos, José de Arimateia depois. Mas nós sabemos, por exemplo, Nicodemos deu essa grande quantidade de
composto, né, de mirra, de aloés, para embalsamar o corpo do Senhor, certo? Mas isso foi depois da morte do Senhor. Havia uma mulher, Maria, que despejou diante do Senhor tudo que ela possuía. Você lembra dessa história, não é? Veja, se você comparar Nicodemos com Maria, Maria que em João 12 fala que ela tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Nicodemos, ele deu 100 vezes mais, ele deu 100 libras. Mas foi Maria, o ato de Maria, irmãos, que recebeu o elogio do Senhor e recebeu uma marca, né? Em Mateus 26, no versículo 10, o Senhor, porque ali quando ela derramou aquele perfume sobre o Senhor, os discípulos, vendo que ali tinha muito valor, eles começaram a criticá-la, né? Principalmente Judas. Judas tomou a liderança nas críticas. E é sempre assim, é sempre o Judas que toma a liderança nas críticas. E aí o Senhor respondeu: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Você percebe aqui a diferença entre o que ela fez e o que Nicodemos fez? Ela fez, irmãos, dentro do tempo que o Senhor estava ali. Ele ainda diz: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Essa mulher, Maria, irmãos, é um exemplo de pensar fora da caixa. Enquanto os outros discípulos estavam ali caminhando com o Senhor, ela, irmão, se antecipou, pegou o que ela tinha de mais valioso e ungiu o Senhor para o seu sepultamento. Então, se você comparar Maria com Nicodemos, você vê no versículo 13: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Mas de Nicodemos, irmãos, só ficou a memória de que ele foi visitar o Senhor à noite e que depois que o Senhor morreu, ele deu uma quantia significativa para embalsamar o corpo do Senhor. Essa é a memória dos dois. Eu pergunto, qual é a memória que você quer que fique a respeito do seu serviço? Então, se é assim, se você quer Maria, né, a memória de Maria, nós aprendemos a servir ao Senhor pensando fora da caixa, quer dizer, ouvindo a palavra. Por que Maria, ela fez isso e os discípulos não? Porque ela ouvia, irmãos, o Senhor. Ela ouviu quando o Senhor falou que ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia. E os discípulos, eles ouviam, mas eles ouviam meio que não querendo ouvir. Não, isso não vai acontecer. É o que Pedro fala. Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Por isso, eu volto naquele primeiro ponto, quando nós começamos aqui a segunda-feira. Nós precisamos aprender, irmãos, a como conhecer a palavra de Deus. Por isso, o Senhor tem nos direcionado para emergir na palavra, fazer transcrição, para inculcar, porque às vezes a gente deixa coisas importantes passarem, como os discípulos, irmãos. Às vezes, na primeira vez que nós ouvimos ou lemos algo, nós não entendemos, ou deixamos passar. Mas aí você volta, você vai ruminando, e aí o Senhor vai tendo tempo para trabalhar em você, para te mostrar qual é a sua vontade, para te mostrar qual é a sua participação no plano dele, hoje no serviço a ele. Por isso é tão importante, irmãos, esse caminho que o Senhor tem nos conduzido. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.